Oi, pastor Lucinho. Como tratar a figura da pastora na igreja se na Bíblia não fala sobre isso? Então, nem sempre o fato de um assunto não ser tratado na Bíblia não significa que ele está excluído. Por exemplo, não tem nada na Bíblia sobre internet, não é? E aí, nós não vamos falar de internet? Temos que falar sobre esse assunto. Então, a questão da pastora, quero ler só o primeiro verso da epístola de 2 João. 2 João, ok? 2 João, João começa assim: o presbítero para a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Vários versos e comentaristas, melhor dizendo, da Bíblia dizem que João estava aqui, de fato, escrevendo para uma pastora. Quando fala senhora eleita, é a pastora. E seus filhos são os crentes que ela cuidava. Então, na verdade, era só um código, uma forma de conversar que os primeiros cristãos utilizavam. Ah, Lucinho, mas lá em 1 Coríntios, Paulo fala que a mulher tem que calar a boca. Aquela questão, eu já respondi aqui em outras perguntas, era uma questão cultural. Em Corinto havia umas prostitutas cultuais, que eram mulheres que faziam sexo no culto à deusa Diana e outros deuses. Quando elas se convertiam e iam para a igreja, elas muitas vezes queriam chegar assumindo cargos de liderança, mas não podiam de cara. Para isso, Paulo disse, olha, eu não quero que a mulher fale na igreja, eu não quero que a mulher assuma cargo de liderança na igreja, pelo menos por enquanto não pode. Então era uma questão cultural local. Mas a prova de que Deus aprova o ministério pastoral feminino é o grande número de mulheres pastoras que nós temos em todo o mundo. Na minha própria igreja, Lagoinha, 43% dos pastores, do nosso quadro de pastores, são mulheres. Quase a metade, não é? E as mulheres, então, por que Deus levantou mulheres? Porque a mulher tem uma forma e um coração para ministrar diferente do homem, e a demanda do mundo moderno exige a presença da mulher. Tem coisa que só as mulheres saberão falar, saberão ministrar, saberão orar. A minha mãe espiritual querida mesmo, pastora Zenete, mãe do coração, não existe. Como é que nós vamos fazer? Tem pastores maravilhosos? Tem demais. Mas o Espírito Santo tem levantado nesses últimos dias um grande exército de mulheres pastoras para ministrar o nosso coração, para nos abençoar, transformar nossas... São as senhoras eleitas e os seus filhos, não é verdade? A minha esposa querida mesmo tem sido uma pessoa que tem sido usada para ministrar para tanta gente. Então, você mulher que tem um chamado, ai pastor, na minha igreja isso não permite, a mulher na minha igreja... Olha, você vai servir como for permitido. Você não vai levantar uma insurreição, não vai pegar essa palavra minha aqui e fazer uma rebelião dentro da sua igreja, nada disso. Porque muitas vezes ser pastora, você não vai ter o título, mas você vai estar exercendo a função. Muita gente está atrás do título. Ai, que dia que eu vou ser consagrado pastora? Às vezes você já é, né? Sabe que dia que eu fui consagrado pastor? O dia que o meu pastor olhou para mim e falou assim, eu tenho que corrigir um defeito na sua vida, Lucinho. Eu falei, qual? É que você já é pastor e nós ainda não te demos o título. Então você primeiro exerce a função, para depois alguém reconhecer você como pastor. Você não pede para ser chamado de pastor para depois virar pastor, não. Você vira antes, ok? Tanto para o homem quanto para a mulher, essa regra serve, e que Deus abençoe as mulheres ministrando aí para tanta gente nesse mundo velho.